Fala, peregrino! Como é que você tá? Hoje é um conteúdo um pouco diferente nesse canal, porque é o seguinte, hoje eu estou aqui na FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã e Cultura. É o seguinte, está acontecendo desde quarta-feira, essa feira aqui, ela vai até sábado, então nós estamos aqui no meio de julho e a gente está vendo várias coisas aqui. Tem um palco ali, que depois eu mostro mais para vocês, e tem toda uma feira aqui de autores, editoras, produtores de quadrinhos e tudo mais, focados em produção literária por cristãos. Então é muito importante a gente ver isso. Vem comigo, você vai ver bastante coisa legal. Gente, é o seguinte, esse aqui, tem vários stands aqui, mas esse aqui eu resolvi vir primeiro, que é o stand da loja da FEFIC. Então tem várias coisas legais aqui. Tem camiseta, tem esse tipo de agenda, etc. E muitas coisas. E eu tô aqui com a Mariana. Sim. Ela vai falar um pouquinho das coisas que tem na feira e qual é a sua experiência da feira. Fala aí. Ai, gente, que pergunta boa! Então, aqui na feira, gente, você vai encontrar muita coisa boa. Você vai encontrar, primeiro, livros que agregam muito na sua vida espiritual, na sua vida como pessoa. E além disso, você vai conhecer autores fantásticos que vão te convencer a entrar em universos assim, maravilhosos. Além de você conhecer muita gente nova, fazer muitos amigos, sabe? Você vai se deparar com uma FEFIC, que é uma coisa que você nunca viu na vida. Legal. A minha primeira experiência com a FEFIC foi ano passado, lá em BH, na segunda edição dela. Conheci, me apaixonei, servi na segunda edição, voltei para servir agora. Legal. Todo mundo que está aqui na FEFIC é voluntário, é um trabalho voluntário muito bem feito, com o pessoal com o coração muito aberto, sabe? Para servir vocês. Então eu espero muito vocês aqui na FEFIC. A gente está com muita coisa legal para receber vocês. Tem camisa, tem agenda, tem caneta, tem cartão de adesivo, tem livro, muito livro. Que legal. Então vem para a FEFIC, vai ser maravilhoso te receber. Estou aqui com a Mayna. Ela também é escritora de ficção cristã, uma literatura bem interessante, inclusive, e ela vai contar um pouquinho sobre os livros que ela já publicou. Mayna Matos, muito prazer. E aí? Tudo bem? Beleza. Eu sou autora de Meu Querido Caipira, Amor Real 1 e Amor Real 2, que é uma trilogia, tá saindo o terceiro, Um Amor de Passageiro, e tem outros livros que eu escrevi com as minhas amigas também. Que legal. Já esgotou um aqui e o outro a gente não trouxe. A gente escreve romance de cortejo. Isso. Explica um pouco para o pessoal o que é essa literatura de romance de cortejo que vocês... Eu conheci vocês há um tempo atrás, inclusive, e explica para a galera que está vendo do Peregrino da Alvorada sobre isso, que talvez é um tipo de literatura bem interessante para o povo. Romance de cortejo é um subgênero do romance cristão. Dentro dele, a gente segue os princípios do que a gente chama de cortejo, que são princípios baseados no que a gente crê que está nas escrituras, que é um relacionamento saudável, em busca da pureza, sem julgo desigual, sem namoro recreativo, namorando para casar, autoridade dos pais, e também um contato físico deixado para o casamento. Essa é a diferença. Cara, muito legal. Ó, você que está interessado nisso, você menina ou menino também, pode ter alguém que queira saber como cortejar uma mulher, sério? Com certeza. Então você é convidado a descobrir mais sobre esse tipo de literatura, vai na Mayna Matos. Esses livros você consegue vender também pela internet? Eles estão no meu site, mainamatos.com.br. Boa, ó, vai estar aqui, ó, o Bernardo ele edita, ele vai botar certinho as coisas. Tá bom, Mayna? Obrigado, viu? Obrigada a você. Valeu. Mais gente que escreve livros, inclusive que a gente acaba se conhecendo previamente. Sim. E vai se ver pessoalmente aqui. Essa é a Lita, ela tem livros também nesse estilo que a gente acabou de ver com a Mayna. Ela vai falar um pouquinho mais sobre os livros dela. Fala aí. Então, Uma Oração de Amor, que é o meu livro principal hoje, ele segue muito esse estilo da própria literatura de cortejo, que a Mayna também deve ter falado já sobre, focado em meninas cristãs. Então, aquelas jovens que cresceram na igreja e não conseguem se identificar, têm dificuldade em encontrar problemas semelhantes ao delas. Então, para mim, pessoalmente, como chamado na literatura, eu vejo muito como isso. Como uma jovem que cresceu na igreja e não conseguia se identificar com outros livros. E Agnus Dei já não tem romance, e já parte mais para fantasia, também fala sobre isso. Sobre uma jovem que ela entende o chamado missionário e ela vai precisar sair da sua zona de conforto para obedecer ao chamado do que o rei deu para ela. Então, para mim é muito sobre essa questão. Massa. Por que é importante, na visão de vocês, vocês escreverem sobre isso, justamente por causa dessa experiência também um pouco nossa de crescer e às vezes ter essa expectativa de um romance não acontecer, etc. O que a literatura de cortejo contribui nisso aí?
Então, acho que, falando mais pessoalmente, como uma pessoa que conheceu e começou a escrever, sobre idolatria do coração, sobre os pecados de estimação. Legal. Então, glória a Deus, existem outros pecados visíveis que a gente tem muito sobre conversão. Nós temos livros de cortejo que abordam conversão também, mas falando pessoalmente, é muito sobre os pecados de estimação. Então, aquele pecado que a gente está na igreja e ninguém vai falar sobre alguém que coloca o casamento acima de Deus. Ou sobre as mentiras que a gente conta e ninguém percebe. Ou às vezes medo de seguir ao próprio Deus. Então, a literatura de cortejo vem muito com esse papel. Gerar identificação e confrontar em áreas que ninguém confronta. Ó, é o seguinte, eu tô na Purpose Paper. Esse negócio de Purpose Paper, ele é uma praga, é uma epidemia. Está invadindo as igrejas, tá? Porque é muito legal mesmo. Então, tem um monte de material massa. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, a gente vai descobrir um pouco. Se você não conhece Purpose Paper, agora é a tua chance. Fala um pouquinho sobre a Purpose Paper, quais são os materiais que vocês fazem, faz a sua propaganda para a galera do Peregrino. Esse é o momento. Gente, a Purpose Paper nasceu em 2018, no quarto da Maeli. Ela ainda era uma estudante lá da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Ela pensou, como que eu organizo a minha vida, mas olhando por uma ótica cristã, né? Colocando tudo alinhado ali à luz da palavra e à luz do que o Senhor entende como nosso propósito de vida. Então ela começou criando o Planner. O Planner é o nosso primeiro produto. E de um Planner agora a gente tem vários, isso daqui. Agora a gente tem Bíblia, a gente tem os journals que vão te ajudar a fazer uma devocional mais orientada, um estudo bíblico guiado pelo método indutivo. Tem Planner de autoconhecimento para você fazer uma reflexão, né, uma autoanálise. E a gente tem também agora um lado todo editorial. Então você também encontra livros, devocionais, a box de disciplinas espirituais da Vanessa Belmonte, que tá maravilhosa. Então, a nossa ideia é te ajudar a criar hábitos, né, para uma vida cristã verdadeira, assim, genuína. Por que é uma área importante da nossa vida, as disciplinas espirituais, e por que criar ferramentas como a Purpose faz, já há um tempo, a gente conhece faz tempo a Purpose Paper, porque isso é importante para a igreja e a gente precisa disso. Se a gente não se disciplina a abrir espaço para preservar o nosso tempo com Deus, ou usar dessas disciplinas como ferramentas para realmente ser intencional, a gente acaba sendo engolido pela nossa rotina, né? Pensa na nossa rotina, principalmente a gente aqui, São Paulo, acorda cedo, pega metrô, faz uma agenda cheia de compromissos. Se a gente não se disciplina a reservar e preservar esses tempos, a gente não desenvolve nosso relacionamento com Deus. Isso mesmo. Não cresce no conhecimento do Senhor. Então essa é a importância de você aprender a preservar essas disciplinas espirituais. Legal. Gente, é o seguinte, você talvez não vai vir na FEFIC, talvez não veio aqui e tudo mais, mas você pode encontrar a Purpose Paper no Instagram, certo? Sim, certo. E também nas lojas virtuais por aí, né? Porque tem um monte de lugar agora. Exato. Mas assim, tem muita coisa no nosso site, tem muita coisa para chegar. Então, www.purposepaper.com.br. É isso aí, ó. Vai estar aqui na tela, depois você vê, a gente vai fazer uma tomada com as coisas aqui. Falou! Gente, ó, é o seguinte, tô rodando aqui e eu encontrei esse negócio aqui, distopia e sci-fi, que é... Sci-fi é o meu gênero literário preferido. Então vamos conversar aqui. Vai lá, eu tô com a Beatriz, certo? Oi, pessoal. Beatriz, fala qual é o seu livro, dá uma sinopse, convence o povo de ler. A minha história é sobre duas irmãs que vivem em um planeta muito distante e um dia o sistema, o sol, por assim dizer, do planeta dela simplesmente desaparece e o planeta vira um caos. Porque assim como na Terra, se o sol sumisse, viraria um caos, no planeta dela, sem o sol, vira o maior caos, apocalipse e fim do mundo. Então essas duas irmãs decidem que elas precisam fazer alguma coisa para salvar o mundo. E o que elas fazem é ir atrás de um cara que já trabalhou com a questão de energia no planeta delas. A única coisa é que esse cara é um criminoso, exilado nas profundezas da galáxia e inimigo delas. Então elas precisam ir até lá, convencer ele de ajudar, voltarem vivas e de alguma forma aprender a trabalhar em equipe, porque eles se odeiam profundamente. Muito bom. Fala pra galera o teu arroba pra galera conseguir encontrar isso aqui. O meu arroba é Beatriz Lírio, com um O a mais, e o meu Lírio é com um Y. Falar com a Ana Luísa,
Passa o microfone para ela. Ana Luísa escreveu um livro que chama Nação da Cruz. Ana, muito prazer. Prazer. Fala um pouquinho sobre o teu livro e por que o povo precisa ler. Bom, Nação da Cruz é uma distopia que fala sobre a igreja perseguida. Então, se passa em um reino fictício, no século XXI mesmo, contemporâneo. E nesse reino, você ser cristão, ter uma Bíblia em casa, essas coisas, pode te fazer ser preso, torturado, até morto. Então, a história fala sobre duas cristãs que, por ter uma Bíblia em casa, elas foram descobertas e presas. Mas ao invés de serem levadas para uma prisão convencional, como é de costume, elas foram levadas para a masmorra do palácio, que não é uma coisa muito comum, mas o rei tinha interesse nelas. O príncipe herdeiro, ao saber disso, ele acha muito estranho, porque isso nunca aconteceu antes, então ele resolve conversar com essas prisioneiras para saber por que elas seriam uma ameaça tão grande assim à monarquia. E aí o que era para ser uma conversa bem rápida acaba se tornando um acordo entre o príncipe e as duas prisioneiras, e eles passam a se encontrar diariamente na masmorra pelo período ali de um mês para conversar sobre o cristianismo no país e realizar alguns estudos bíblicos secretos. Então, é uma história que fala sobre o valor da liberdade e da perseverança na fé também. Ó, que legal. Muito bom. Gente, se você quer saber mais sobre distopia, sci-fi, vai atrás delas. Ana, fala o teu arroba pro pessoal achar o teu livro, comprar o teu livro e tudo mais. O meu arroba é Ana Luísa Teixeira. Tudo juntinho assim, e Ana Luísa com Z. Ó, mas você vai rodando assim, você vai encontrar um monte de autor. E aqui eu tô com o Daniel, que tem alguns livros. Eu tô vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 livros. É isso? Isso, Ó. são 4 livros. Daniel, muito prazer. Fala um pouquinho sobre os seus livros, dá um panorama pra gente, porque convence a galera de ler, ó. É ali. Não, então, gente, prazer, eu sou o Daniel, eu escrevo fantasia e eu sou apaixonado por esse universo desde pequeno, amo as Crônicas de Nárnia e tudo que envolve fantasia. E aí, inspirado em C.S. Lewis, eu decidi entrar nesse universo também. Eu tenho alguns livros, eu não sei se eu vou ter tempo para falar de todos, mas eu vou destacar 2, que é esse Mestres da Convocação, que é um livro que fala sobre nós sermos os mensageiros da última hora, né? Um livro que trata sobre o avivamento dessa geração, a apostasia, como nós devemos nos comportar perante a frieza do mundo e como nós podemos ser luz para eles. E tem esse novo, que é Um Mundo Sem Crianças, que é um lançamento que ele vai falar um pouquinho sobre violência sexual, aborto, alguns temas mais atuais, mas também tem um universo bem legal, naves, luta de armadura, luta contra monstros, e tem esses animais que acompanham os humanos, que eles são para a vida toda. É um bicho de estimação que só morre quando você morre, e eles te aconselham, te guiam, enfim. Eu espero que vocês gostem, e é isso. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu tô aqui com a Gabriela Campos. Assim, tem muito livro aqui, eu não vou conseguir falar de todos. Tô meio que fazendo uma curadoria aqui. Seguinte, a Gabriela tem um livro que ela falou pra mim um pouco antes e a história me capturou. É um negócio assim, maluco, da hora, e eu vou deixar ela falar, porque talvez ela te convença a comprar o livro também. Gabi, muito prazer. Valeu aí que você tá falando com a gente. Explica um pouquinho sobre o seu livro. Acho que você explicando a galera já vai pirar, assim, porque eu pirei. Fala aí. Bom, o nome do meu livro é A Biblioteca das Histórias Não Contadas. Ele fala sobre para onde vão os personagens que os autores param de escrever no meio do caminho. Então ele vai contar a história sobre uma protagonista que acorda nessa biblioteca e lá ela descobre que ela é um personagem, que a autora parou de escrever a história dela e que ela tá presa nessa biblioteca com vários outros personagens abandonados, até que a autora escreva a história dela de novo e ela volte pro mundo dela, ou até que ela seja esquecida e ela e o mundo dela desapareça. Eu vou te falar que os meus personagens eles estão aqui no livro, porque estão todos esquecidos. Quem sabe eu ressuscito ele. Quem sabe, né? Lendo, né? Deu uma inspiração. Quem sabe eu tiro do pó dos arquivos ali. Muito bom. Gabi, fala um pouquinho sobre a importância da gente... Porque eu acho que o teu livro, ele gera uma curiosidade tremenda, assim, em todo mundo. Mas o teu livro também tem um ponto importante do porquê as histórias são tão importantes pra gente. Porque que elas tocam num lugar bem profundo do nosso coração. Fala um pouquinho sobre isso.
eu comecei a escrever porque eu consumo muitas histórias. Então, desde pequena eu sei o quanto que elas me influenciaram. E até o processo de escrita desse livro foi porque eu não estava mais conseguindo me conectar devidamente com as histórias. Então eu estava em crise, eu estava em bloqueio. E eu não conseguia mais enxergar uma razão no Senhor para escrever, enxergar assim um propósito naquilo, né? Mas eu lembrei do quanto as histórias formaram quem eu sou. E muitas formaram para mal, assim, formaram coisas ruins em mim. E eu queria responder isso de forma positiva, até pelo que eu já tinha escrito de forma ruim. E eu queria fazer essa reposição na minha vida de não, agora eu quero responder devidamente ao Senhor com algo que possa realmente edificar as pessoas e apontar para uma verdade, apontar para a luz, apontar para o que é bom e eterno. Massa demais. Gabi, obrigado. Se o povo querer, por algum... Sim, eu quero achar esse livro aqui, como é que a pessoa pode comprar? Fala pro povo aí. As pessoas podem comprar pela Amazon, tem a Biblioteca das Histórias Não Comparadas, tanto físico quanto e-book na Amazon. E podem me encontrar no Instagram também. Fala o teu arroba aí. @Gabi Campos. Gente, é o seguinte, tem muito livro, eu não vou conseguir falar de todo mundo. Por exemplo, você tem aqui vários desses livros sobre ficção, sobre a fantasia e tudo na pegada cristã. Então, é importante que a cosmovisão cristã está sendo abordada dentro da literatura. Então, veja que é importante você ler e encontrar todos esses autores. A gente vai fazer algumas tomadas aí com os livros, você vai anotando os nomes, você vai anotando as coisas e vai vendo, vem comigo. E obviamente, tinha que ter um livro aqui. Eu tenho que fazer a minha propaganda, né? Ó, Arthur e o Coração de Pedra tá aqui, ó. Junto com... Se você é presbiteriano, você tem que conhecer isso aqui, ó. As Crônicas de Olã, do nosso querido reverendo Leandro Lima. Muito bom, tem vários livros, várias opções. Acho que é importante um incentivo tanto à leitura, mas talvez a maior obra de uma feira como essa é incentivar a escrita, incentivar as pessoas a escreverem as suas histórias, a contarem as suas histórias, a contarem as perspectivas do que eles têm de experiência de vida e tudo mais, e também de como que eles, na sua jornada de fé, abordam isso, das mais variadas formas. Gente, tem romance cristão, tem história de distopia, tem história de ficção científica, tem história de fantasia, tem história infantil, tem história infanto-juvenil, tem história de zumbi, terror, horror. Então, vários gêneros literários que são abordados e que vão, de muitas maneiras, expor princípios da cosmovisão cristã. É importante porque eu faço eco a uma frase do Calvin Silver, que é um intérprete de cultura lá de Nova York, que ele é cristão e aborda isso. Ele fala assim, onde estão as pessoas que fazem grandes peças de teatro? Onde estão as grandes pessoas que fazem obras de balé? Onde estão os grandes concertos de música sinfônica produzidos, feitos, escritos por cristãos? Aqui é uma feira de cristãos que tenta incentivar uns aos outros e também aconselhar e encorajar uns aos outros a produzirem cultura e ser presença fiel do Reino de Deus aqui nesta terra. Pode ir? Gente, é o seguinte, eu tô aqui com uma pessoa especialíssima. Porque é o seguinte, enquanto nós temos o Peregrino da Alvorada, nós temos a Pilgrims, ó. Ó, da Alvorada. Eu tô aqui com a Thalita, ó só. É isso, oi gente. A Pilgrims da Alvorada. Sim. Sobre a Pilgrims? Fala um pouquinho da Pilgrim, o que a gente pode encontrar na Pilgrim e depois eu vou falar de um negócio aí. Ai, sim, já tô com meu passaporte pronto. A Pilgrims é um movimento que a gente quer que a juventude se mova, acorde para a realidade que a gente tem vivido hoje e se comunique com as pessoas. O principal motivo é falar do evangelho. E como que a gente vai fazer isso? É através do relacionamento, com viagens, mas também através da comunicação com produtos e uma estética bem contemporânea. Então, nosso objetivo é comunicar com a juventude o evangelho que transformou a nossa vida. E, movimentar, fazer um negócio ferver. É isso aí. A gente, Peregrino da Alvorada, em parceria com a Pilgrims, a gente já assistiu Divertidamente 2 juntos. Já fizemos uma discussão bem legal sobre o filme. Foi Alexandre Antunes, eu e a Flaviane, a brasileiro. Ela trouxe várias coisas, várias discussões importantes sobre um filme, cultura, e sobre como nós, como cristãos, nos relacionamos com isso. Para mais do que um filme, em 2026,
nós teremos uma viagem do Peregrino da Alvorada. O Peregrino da Alvorada é um barco, ele precisa viajar para algum lugar. Então nós teremos uma viagem para Orlando, e a gente já divulgou isso em algumas redes nossas e tudo mais, e a Thalita vai falar um pouquinho mais sobre essa viagem, porque a Pilgrims está organizando. Não, vai ser incrível. A viagem nasceu na expectativa de trazer jovens, adolescentes e adultos com um outro pensamento. Então, o que acontece? A gente vai se reunir, vai servir a igreja Esperança lá de Orlando, a gente vai estar com eles e nós vamos nos parques também. É uma viagem cultural. Então, através do Gui, do Ale, da Flavi, que também vai estar com a gente vai conseguir reter aqueles conteúdos, ter um olhar diferente, né? Colocar a nossa cosmovisão, entender como a cultura influencia no nosso dia a dia, para que a gente volte uma juventude, um adolescente, um adulto diferente, pensando diferente. Sendo diferente. A grande intenção nossa é saber fazer a relação entre a cosmovisão cristã e a cultura, saber discernir a cultura, saber ler a cultura, se relacionar com ela de maneira sábia, mas também encorajar a gente a produzir cultura. Exatamente. E como a FEFIC está fazendo, né? Escrever, roteirizar, produzir e tudo mais. Parar só de reclamar, né? Porque Exatamente. A gente reclama que não tem conteúdo para consumir, então, tipo, cadê você acordando para fazer o conteúdo? Então, você quer aprender mais sobre isso, essa relação saudável entre a cultura e a fé cristã, você precisa ir nessa viagem. Além de você, claro, se divertir, você vai ver parques, você vai, com certeza, é muito legal mesmo, mas também a proposta é educar o coração para relacionamento com a cultura e para esse incentivo da gente alcançar de fato a cultura. Vai lá, não esquece. Sensacional! Imagina conviver com esse povo aqui, ó, 15 dias, vai ser incrível. Chato pra caramba, mas tudo bem. Gente, tamo junto. É a sua primeira FEFIC? Isso. Qual é a tua expectativa aqui na FEFIC? O que você veio procurar e tudo mais? Eu vim... Foi mais um empurrão de Deus mesmo. Eu tenho um livro engavetado há 13 anos. E essa história com certeza já mudou bastante de lá pra cá. Mas eu sempre acompanhei a Sara, acompanhei a FEFIC e tava vendo, né, como é legal ver um evento crescendo. E aí dessa vez eu tô morando aqui em São Paulo, dessa vez, como a feira foi em São Paulo, resolvi vir também para aprender um pouco mais dessa parte da escrita, conhecer o que é que tem sido publicado e, enfim, pegar referências também, né, inspiração e ver um pouco mais disso. Para registro aqui do Peregrino da Alvorada, porque caso você seja famosa, uma escritora famosa, a gente foi em primeiro lugar aqui, ó, que falou esse nome. Qual o nome do livro e fala uma sinopse, se você puder. O nome do livro? Por enquanto, o nome dele é Porto, que significa um porto seguro. É a história de uma distopia. Então, é a história de uma menina que ela vive no mundo atual, mas completamente quebrado. E ela descobre... Por enquanto, o nome dele é Theo. Eu não sei se vai mudar. Vai ficar assim. O Tolkien mudou várias vezes. Pois então, quem sabe, né? Theo, ele criou um mundo perfeito, um mundo que pode salvar isso. Mas esse mundo também se torna um mundo quebrado, né? Então, é esse retorno aí ao mundo perfeito. Que legal. Em base, é isso. Que legal. É o seguinte, ó. A FEFIC também abriga muita gente como a Gabi, que tem histórias e quer escrever e é incentivado. Eu já falei um pouquinho sobre isso. É importante. Você que gosta disso, que é cristão e que às vezes está num dilema se você escreve ou não, se você começa ou não, comece, só escreve, entendeu? E aí meu encorajamento pra Gabi, que eu tenho falado pra ela às vezes, escreve, vai, publica, tenta, é isso aí. Quando que você vai publicar seu livro? Se Deus quiser, ano que vem eu tô aqui expondo. Aí ó, ano que vem ó, a gente grava aqui e vai ter o livro da Gabi. Gente, é o seguinte, a FEFIC ela tem, obviamente, uma organização e uma organizadora. Então eu tô aqui que... além de ser uma escritora também, eu tô aqui com a Sara e ela é, além de escritora, alguém que escreve de ficção cristã, escreve fantasia brilhantemente, tem o livro Escolha do Verão, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Ela é organizadora da FEFIC, isso aí, não é mesmo? Isso aí. Fala um pouquinho sobre o que é a FEFIC, em a sua origem, em seu núcleo, como começou essa história de fazer uma feira para autores de ficção cristã.
Então, a FEFIC, a ideia dela surgiu depois que eu tive uma experiência de expor como autora independente na Bienal do Rio. Legal. Eu escrevia, mas pra mim foi uma diferença gritante entre ser escritora na frente do meu computador e ser escritora num evento literário, onde eu podia apresentar o meu livro para as pessoas, conhecer, abraçar. Tudo aquilo me tocou, eu fiquei apaixonada. E na Bienal eu encontrei muitos cristãos que não conheciam a ficção cristã e que ficaram surpreendidos. Tipo assim, poxa, existe isso, que legal. E aí eu saí da Bienal com esse desejo no meu coração de, por que não tentar unir essas duas coisas? A gente sabe que o público cristão é gigantesco, que tem uma demanda porque é um público que lê, querendo ou não, né? E A tem gente é também... chamado de povo do livro. Só, até mesmo por causa da Bíblia, né? Isso estimula a leitura em nós. E eu sabia que tinham autores igual eu que estavam começando, produzindo histórias que eram bem bacanas, de qualidade boa, mas que não tinham acesso a esse público. Sim. E aí a ideia da FEFIC é ser essa ponte. Vamos tentar fazer um lugar onde que eu encontro as duas coisas, sabe? Eu encontro o público leitor e os escritores e uno eles. Sim. Então surgiu assim em 2022, lá em BH. Que legal. E surgiu só que de uma forma muito pequena. Eu não tinha nenhuma ambição de algo que crescesse. Quero apresentar ficção cristã pro pessoal da minha igreja, para as igrejas aqui do bairro. Legal. Então surgiu de uma forma pequena mesmo, com 20 autores independentes, num galpão lá em Belo Horizonte. Nossa, que legal. Essa é a terceira FEFIC, certo? Uhum. Então, na terceira FEFIC, você saiu de BH e veio para São Paulo. Tem bem mais do que 20 autores aqui. Total. Quantos autores no total, você sabe? Autores independentes, a gente tem 57. Legal, é um Só número dos grande. independentes, a gente tem 22 editoras. E toda editora tá com pelo menos um autor. Sim. Bateu em 80 e poucos autores. Uhum. Cresceu bastante. O Demais. gênero também, ele tem tido uma entrada maior, né? Então Total. tem mais gente falando, é uma coisa massa. Tem crescido muito. Sobre essa FEFIC, essa terceira, como é que tá sendo a experiência até agora? Como é que tá sendo a experiência de fazer ela em São Paulo? Que é algo mais diferente, né? Do que BH. Sim. Tem sido maravilhoso. Eu ia usar a palavra assustadora, mas São Paulo é assustador também. Mas de uma forma boa, né? Porque tem mais gente do que eu conseguia imaginar mesmo. A edição do ano passado, para vocês terem uma noção, a gente teve 1.700 pessoas durante 3 dias de evento. Esse ano, a gente teve 2.000 pessoas ontem. Só no dia de ontem, a gente vai ter 9 Quanto mil no total? pessoas. 9 mil. 9 mil pessoas. 9 mil pessoas passando na feira. Você acha que é um negócio nichado? Não, mano. 9 mil pessoas. Uma galera. Então tem sido um choque, assim, de ver o tamanho do público, né? Ver como isso aqui tá lotando, ver que tem autores ali que eu nem encontrei, nem vi o rosto, mas tem sido maravilhoso. Eu sinto que o Senhor, ele realmente... Ele abriu umas portas que estavam meio travadas nesse sentido, porque ela mais do que duplicou da edição passada. Sim. Ela tá 4, 5 vezes maior. Eu acho que representa também, na minha visão, essa represália que tava de muita gente que gosta de histórias. A gente no Peregrino da Alvorada faz ponte com filmes, tá falando das grandes histórias que movimentam a gente. Só que as mesmas pessoas que consomem, você, eu, assim, a gente também escreve. Você também usa a criatividade para a glória de Deus, claro, como todas as coisas, mas também a gente tem essas histórias dentro de nós que quer ver a realidade, né? A gente quer ver o livro ali publicado, as pessoas lendo, compartilhar e tudo mais. Para você como autora, agora olha só, hein? Tira o chapeuzinho de organizadora da FEFIC. Agora, como autora, como é que é para você ver e visualizar esse movimento de cristãos escrevendo ficção e tudo mais? É maravilhoso, eu acho que é algo que me quebranta muito, de ver como que o Senhor tem aberto as portas. Legal. E como que tem público, sabe? Tem público. Bastante. Era como que antes a gente estivesse tirando água da pedra e agora a água tá crescendo e já tá, tipo, batendo no joelho, sabe? Sim. Você fala, gente, não tá mais difícil. O pessoal tá vindo igual. Eu, como autora independente, eu ralei muito pra conseguir vender meus livros, Guilherme. Tipo assim, nas minhas 2 primeiras bienais, eu tinha que rodar o pavilhão apresentando, eu tinha que contar a sinopse. E aqui, obviamente, né, agora eu sou publicada pela Thomas e tudo, mas eu não preciso mais fazer isso. Um tanto de gente que já eu fico, gente, vocês compraram meu livro sem eu contar a sinopse. Nem tô legal, legal mesmo. Então é muito emocionante de ver como que é isso, aquilo que era duro e árduo tá se tornando leve, sabe? Tá fluindo por conta própria. Muito bom, muito bom. Gente, eu conversei com a Sara, ela é autora, ela tá aqui organizando a FEFIC e ela
assim, eu já tô falando spoiler. Pode falar, Ela vai pode falar. participar da segunda temporada do Peregrino. Olha aí, ó. Então tá gravado. Agora que tá gravado, É não o tem como compromisso fazer. dela e meu também. Mas muito bom, Sara. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Isso aí.